igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E meus amados amigos, ouvintes da palavra do Senhor, aleluia, que possam sentir-se um bem-aventurado, porque você está ouvindo a palavra do Senhor. Você deu crédito nesta oportunidade para ouvir, aleluia, e atentar aquilo que Deus ele tem para falar conosco através da sua palavra. E eu quero poder convidar os meus amados amigos e meus amados irmãos a juntos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 53, e apenas um único versículo, o versículo 5, para a nossa meditação. E aos meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, aos amigos do Evangelho que estão nos assistindo aí pelas plataformas, pelas redes sociais, saiba, meu amado irmão, que esta palavra ela vai chegar até a tua casa, aonde você estiver. E se você puder pegar a sua Bíblia e junto conosco lermos a palavra do Senhor, uma grande bênção cairá sobre a tua casa, sobre a tua família. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e o versículo 5, ele diz da seguinte maneira: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Bendito Deus, Pai amado que está no céu. Eu quero nessa oportunidade, meu Pai querido, fazer da oração, meu Pai amado, do teu servo, que estava agora há pouco aqui, meu Pai amado, orando. Quero fazer a oração dele, a minha oração. Quero unir a minha oração com a oração dele, a oração da tua igreja, da tua eleita, meu Pai amado, que agora está com a sua Bíblia aberta, seus olhos fechados, meu Pai, meditando nesta palavra. Eu quero pedir, meu Pai amado, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha ser o nosso guia, meu Deus amado, nesta noite, nessa oportunidade, meu Pai, para ministrar a tua palavra. Pai, que apenas o teu Espírito, meu Pai, venha ser fazer presente neste lugar, e que este povo que ouvir esta mensagem, ele possa entender que somente tu, meu Pai querido, é o Senhor. É só tu que pode dar a interpretação, é só tu que pode dar a revelação, é só tu, meu Pai querido, que pode libertar a alma do mais vil pecador e trazer para a sua maravilhosa luz. Pai, continua nos abençoando, tira de nós qualquer espírito humano e deixe apenas o teu Espírito ser o nosso guia. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória. Meus amados, eu quero poder nesta oportunidade trazer aqui uma mensagem. E nesse culto destinado ao culto dos departamentos, ao culto direcionado à família, o culto direcionado à libertação, o culto direcionado à pregação do Evangelho. Quando muitos por aí estão discutindo, estão brigando, estão se degladiando, nós estamos aqui anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esta igreja, meu amado irmão, ele não tem tempo para estar com assuntos diversos, mas o nosso foco é apenas anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É dizer que Jesus Cristo ainda cura, irmã Patrícia. É dizer que Jesus liberta. É dizer que quando nós temos propósito, como ainda agora há pouco a senhora falou aqui, que quando nós temos propósito, Ele vai fazer o prodígio e a maravilha. E muitas das vezes é covarda. Por quê? Porque muita gente, irmã Rufla, fala o seguinte, que quer ser profeta. Tem muitos irmãos por aí que dizem que querem ser pregadores, que querem ser cantores, que querem anunciar o Evangelho, mas na hora de pagar o preço, eles não querem pagar. É verdade, meu Deus. Na hora de pagar o preço, porque você vai pagar o preço, porque esta luta não é contra homem, mas essa luta é contra potestades que estão nas trevas, que estão nas regiões celestiais e batalham contra esse Evangelho. A nossa luta é contra eles, e é exatamente isso que faz a peleja ser maior, e muitas pessoas que abrem a boca e dizem que querem ser pregadores, mas na hora do sofrimento eles abandonam, não querem mais.
tinha que pagar um preço para a pessoa ser um profeta. Pode observar que a palavra do Senhor ela nos conta, ali no livro de 1 Reis, 2 Reis, a história dos reis de Israel, que existia uma escola para profeta. Existia uma academia que ensinava a ser profeta, que instruía a ser profeta. Mas na hora da primeira batalha, quando existia, aqueles mesmos profetas, aqueles mesmos alunos eram os primeiros a correr e poucos ficavam ali em pé. E um exemplo disso era Micaías, que não se acovardou. Quando o rei chega com ele pedindo ali uma profecia, e todos os outros profetas queriam falar aquilo que o rei queria ouvir, porque tinham medo da reação do rei Acabe. Mas Micaías era muito grande, usado pelo poder de Deus. Ele chega ao ponto de dizer que se eu não for usado por Deus, se aquilo que eu falei não for de Deus, que caia sobre mim, que recaia sobre mim esta palavra, porque ele tinha tanta confiança que tudo aquilo que ele falava era de Deus, porque ele sabia. Aleluia, Deus! Glorificado seja o teu nome. É por isso que a gente não pode ter medo, irmão. É por isso que a gente não pode desistir. É por isso que a gente tem que continuar dizendo: eu vou pregar o evangelho do Senhor, estou aqui doer, eu vou falar a verdade, ainda que alguém diga no teu rosto que tu não tem moral para pregar, mas eu vou continuar pregando a verdade, porque aqui aleluia, moral é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É Ele que tem que ter moral. Não é nós que temos que ter a moral, porque quando o ser humano tem moral, ele quer se engrandecer, ele quer se aparecer maior do que os outros seres humanos. Mas quando a gente deixa o próprio Cristo ser o moral dentro da nossa igreja, quando a gente deixa Jesus Cristo aparecer na nossa vida, então as coisas acontecem, as bênçãos são livres, as almas são libertas e o Senhor derrama do seu poder. Glória a Deus, aleluia. Aí eu vejo, meu amado irmão, aqui no livro do profeta Isaías. Mas quem foi Isaías, o homem, filho de Amós? Muita gente fala que Isaías era um qualquer, não era. Porque pode observar, meu amado irmão, que não era qualquer profeta que entrava dentro do palácio. Não era qualquer profeta que entrava no palácio e falava de testa a testa com o rei. Chegava a um ponto até de entrar dentro dos aposentos do rei. Mas Isaías tinha essa autoridade. Isaías tinha essa autoridade, porque aleluia, ele foi escolhido por Deus para falar direto com os reis. Enquanto os outros profetas estavam falando no campo, Isaías estava falando com as autoridades maiores do povo de Israel. Aí eu vejo, meu amado irmão, alguns profetas, alguns irmãos, que para falar com o povinho menor dentro da igreja, os mais humildes, ele é muito crente. Para falar com aquele irmão humilde que talvez não sabe nem ler, ele é muito crente, ele quer humilhar aquele irmão, ele quer dar uma de moralista, mas quando chega na hora de repreender o pastor, quando ele está fazendo algo de errado, ele se acovarda, porque ele tem medo de perder a posição que ele está ali dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí a Bíblia Sagrada ela nos ensina qual é a nossa atitude como profeta e qual é a nossa atitude como servo do Senhor. Será que eu tenho que ter medo do meu pastor de falar a verdade? Não, irmão, eu não posso falar, eu não quero minha oportunidade, porque quando eu falo, daí de repente eu falo alguma coisa errada e os irmãos vão rir de mim. Meu irmão, não te importa com aquilo que vão rir, não te importa se você falar gaguejando, não se importa se você falar uma palavra errada. O que vai importar na vida daquela pessoa é o teor da mensagem que você vai levar ao coração daquele que está ouvindo. Glória a Deus. Você pode ter 100 pessoas dentro da igreja, mas observe que apenas aleluia, duas, elas vão entender, elas vão ouvir, elas vão aceitar a palavra, porque é o Espírito Santo do Senhor que vai tocar nos corações delas. Louvado seja o teu nome. E Isaías não queria saber de status, Isaías não queria saber de quem era. Tanto é que no certo dia Isaías é mandado até o palácio para dizer direto para o rei: olha, rei, prepara a tua cama, prepara a tua casa, prepara a tua vida, porque desta cama você não vai se levantar. Você não vai se levantar desta cama, porque você vai morrer. Talvez muitos profetas ficam até com medo de falar para a autoridade, de dizer para um policial que ele está
atitude. Porque a nossa atitude, meu amado irmão, ela vai dentro daquilo que o próprio Senhor Jesus fez por nós. Observe que quando a gente analisa que o maior profeta que existiu na face da terra foi Jesus Cristo. Mas Isaías, ele tinha uma preocupação tão imensa de anunciar acerca do Messias, porque o povo, ele vivia um período de esperança, que eles queriam ter o Salvador, eles queriam ter alguém a quem se apegar. E Deus escolhe Isaías para trazer um anúncio que viria o Messias. Louvado Que seja o nome veria do Senhor a pessoa Jesus. que iria libertar aquele povo. Só que ele vinha com um jugo muito grande pelas costas. Só que o povo não entendeu. Exatamente por quê? Porque o Messias, ele só seria identificado através de sinais. Era através de sinais. No livro de Miqueias, se não me foge a memória, ele fala que sinais iriam seguir o Messias. É por isso que quando Jesus Cristo ele operava, quando Jesus Cristo ele sarava, quando Jesus Cristo ele curava alguém, a primeira coisa que ele dizia para aquele povo: olha, vá, mas não conte para ninguém. Por que que Jesus Cristo dizia para que não pudesse contar a ninguém? Porque aquelas pessoas que foram curadas não poderiam sair daí espalhando que eles tinham sido curados, porque as outras pessoas tinham que ver na vida dela o que ela era e aquilo que ela estava. Aleluia, Deus! Já saber que o Senhor Jesus Cristo era verdadeiramente Messias. Glorificado seja o teu nome, que eles iriam enxergar. Glória a Deus. É por isso que Jesus Cristo dizia para eles não contarem. Porque a pessoa que é Aleluia, muda, Jesus. porque tira uma ideia, como é que uma pessoa muda, passou a vida inteira muda, do nada vai sair contando que Jesus Cristo tinha curado ele. Muitas pessoas iriam dizer que ele estava fingindo aquele tempo todo e que tinha sido combinado com Jesus. É por isso que Jesus Cristo fala: vá, mas não conte para ninguém, porque no momento propício as pessoas vão ver você falando, no momento propício as pessoas vão ver você andando, Aleluia! as pessoas vão ver você enxergando, e elas vão enxergar em você o poder do sinal. Aí sim, se Aleluia, Deus! você vai Louvado dizer seja que o Jesus Cristo de Nazaré me curou. É por isso que eu te digo, Patrícia, no momento propício, o Senhor, você vai chegar e vai dizer: o Senhor me deu força para construir aquela casa, o Senhor me deu força para poder resgatar a minha família, o Senhor me deu força para mostrar o poder que Ele fez dentro da tua vida. Glória. Aleluia, Jesus. É os sinais. Mas a minha pergunta é, meu amado irmão, como é que eu posso demonstrar um sinal? Como é que eu posso realmente fazer esta obra? Como é realmente que eu vou poder dizer que eu sou um profeta, que eu sou um ministro da palavra? O primeiro ponto, meu amado irmão, está no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Nessa passagem que fala acerca da galeria da fé, ele mostra ali um homem chamado Abraão, que Abraão ele recebeu uma promessa. Aleluia, Jesus. Olha aí o grau do primeiro ponto que você vai ter para mostrar a tua atitude diante de Deus, é crer no Senhor. Aleluia, Jesus. Como você vai conseguir pregar a verdade? Como você vai conseguir falar a verdade? Primeiro ponto é crer no Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 8, ele fala de Abraão, que Abraão recebe uma promessa. Deus chega com Abraão e fala: Abraão, olha, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei e eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas como? Como que a pessoa vai sair do meio da sua casa, que está muito bem estabelecido, está muito bem obrigado, cheio de recursos, vai para um lugar que ele não sabe, ele segue um Deus que ele não conhece? Isso demonstra fé. Aleluia, Jesus. Glória a Isso Deus. demonstra fé. Glória a Deus, aleluia, É Jesus. crer. E a pessoa que crê, ela não questiona. A pessoa que crê, ela não pergunta do porquê. A pessoa que crê, ela simplesmente vai, ela obedece. O Senhor diz para ti o seguinte: olha, vai na casa do teu vizinho, vai orar por ele, vai chegar lá e você vai anunciar tal palavra para ele. E aí a gente começa a querer colocar o porquê, para onde, porque ele, porque eu, não me interessa porque é, faz aquilo que o Senhor está mandando. Aleluia, Deus, faz aquilo Louvado que seja ele o está teu nome, mandando.
crê naquilo que Ele te mandou fazer. Mas Aleluia. observa, meu amado, que Abraão, ele creu, irmão, no crer do ouvir. Abraão, ele creu porque ele ouviu o Senhor falar. Jó, ele creu porque ele ouviu falar de Deus. Mas nós temos hoje a palavra, nós temos hoje a Bíblia Sagrada, hoje nós temos a voz do Senhor que nos ensina para ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, ele mostra que o crer, ele vem para ouvir e ouvir a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não tem como você crer se você não ouvir a palavra. Não tem como você crer se você não obedecer a palavra. Não tem como você crer se você não estudar esta palavra, se você não examinar esta palavra, se você não pegar esta palavra e destrinchá-la toda para alimento da vossa alma. Irmão, uma coisa é certa: você pode ter lido a Bíblia Sagrada 15, 30 vezes, mas nunca você vai conseguir compreender ela toda se você não for direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia, Jesus. É verdade. Se Ele não for o teu professor, se Ele não for o teu guia, se Ele não for o teu Senhor, na hora que você estiver lendo, você vai morrer lendo esta palavra. Mas se o Espírito Santo do Senhor não for o teu guia, nada você vai conseguir entender. Aleluia, Jesus. E aí pessoas chegam até a botar em prova, né, a tua intimidade com Deus. Tem pessoas que chegam até a colocar à prova se você realmente é de Deus, se você realmente tem conhecimento de Deus, se realmente o local que tu estás é realmente de Deus. Mas você só vai conseguir provar que você é realmente de Deus a partir do momento que você obedecer ao Senhor, Aleluia, ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Você não precisa gritar ao mundo para dizer que você é de Deus. É o teu comportamento, é o teu estudo, o teu conhecimento dentro da palavra que vai mostrar que você é de Deus, porque a glória do Aleluia, Senhor será sobre ti e te resplandecerá a luz da glória de Deus, para que todos vejam que você pertence ao Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. É crer e ouvir a palavra. E aí, meu amado irmão, nós separamos aqui exemplos de homens e mulheres na Bíblia Sagrada que tiveram atitudes que provaram a sua fé, atitudes que provaram o seu comportamento, atitudes que provaram que através da sua ação outras pessoas foram também cheias do reflexo de Deus. Aleluia, Jesus. O primeiro ponto que você vai encontrar aqui está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 48, que ele fala acerca do cego de Jericó. Um homem, né, que estava ali na beira da estrada. Observa que o livro de Marcos ele fala que existia dois cegos. Um era chamado Bartimeu, e aquele cego estava ali na beira daquela estrada, posto a mendigar. Só que Bartimeu, meu amado irmão, ele tinha uma coisa em comum perto dos outros cegos: ele era insistente. Aleluia. Ele gritava. Quando ele pedia esmola, ele não pedia esmola com vergonha, apenas com a mão estendida, esperando que alguém tivesse pena. Ele pedia, ele falava, ele gritava, ele anunciava, ele dizia aquilo que ele queria. Mas certo dia, ele ouve o passo de pessoas na beira da estrada. A Bíblia Sagrada, meu amado irmão, ele é tão clara, porque aquela estrada tinha uma coisa naquela estrada ali que constantemente passava pessoas. Constantemente passava, porque era uma rota comercial. A estrada de Jericó era uma estrada comercial. Era todo o tempo passando pessoas, era todo o tempo passando carros, carruagens, era todo o tempo passando pessoas ali naquela estrada. Mas um dia houve uma coisa diferente que fez aquele cego perceber que não era comum. Aleluia. Não era comum aquele cego
visto e percebido aquele barulho. E então ele pergunta o que é que estava acontecendo, o que era que estava tão indiferente. Aí nesta noite o Senhor pergunta e te mostra o que é que está tão Aleluia, Deus, que tu não percebeste ainda, que é o Senhor Jesus Cristo que está passando do teu lado, que está falando diretamente contigo. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que falam que só vão aceitar a Jesus Cristo como Salvador quando Deus falar com ele. Várias pessoas já falaram isso para mim. Eu só vou aceitar a Cristo Jesus como Salvador quando Deus falar comigo. E nesta noite o Senhor está te perguntando o que é que está faltando, o que é que está faltando que tu ainda não viste, que o Senhor está falando contigo. Glória a Deus. O que é que está faltando? Mas o que eu quero mais aqui entender acerca deste cego, meu amado irmão, não era acerca daquele era cego, não era acerca daquele povo, mas foi a frase que alguém disse para eles da seguinte maneira: te cala, para de gritar, porque ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém chegou com ele e falou: te cala, que tu não vai fazer o mestre enxergar nada, tu não vai fazer o mestre parar de andar. Quantas pessoas já chegaram contigo e disseram que você não era capaz de pregar? Quantas pessoas já chegaram contigo e disseram que você não valia nada? Quantas pessoas já chegaram contigo e disseram que você não ia passar nem uma semana Verdade, na Jesus. igreja? Quando eu me converti ao Senhor no ano de 98, alguém chegou comigo e disse que eu não ia durar uma semana na igreja, que eu tinha ido para a igreja por causa de mulher. E inclusive a própria pessoa que me convidou para ir para a igreja disse que eu tinha aceitado a Jesus só por causa dela. E quando eu soube disso, na mesma hora veio o poder do Espírito sobre a minha vida e disse: pois eu vou te provar quem é que vai ficar na igreja só por causa de ti, porque é capaz de eu continuar na casa do Senhor e você se desviar. E infelizmente naquele ano, aquela mesma moça se desviou do caminho do Senhor, mas eu permaneci ali. Com trancos e barrancos, eu permaneci na graça, eu permaneci na graça. Aleluia! Eu permaneci diante de Deus. Que hoje já se vai, meu amado irmão, 24 anos anunciando e falando de Jesus Cristo. Mesmo ainda jogado pela beira da estrada, no decorrer desse tempo todo que se passou. Mas o Senhor me levantou, porque eu tive uma atitude. Eu gritei, aleluia, eu como cego, eu gritei, pedi o socorro do Senhor. E todas as vezes que eu peço o socorro para o Senhor, Ele estende a sua mão e nos levanta para continuar anunciando e pregando. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. No livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 4, nós falamos acerca de Zaqueu. Uma outra atitude, meu amado irmão, que Zaqueu teve. Observa quem era Zaqueu: um publicano. Muitos diziam que ele era ladrão, muitos diziam que ele era um traidor. Mas por que diziam que ele era ladrão e que ele era um traidor? Muita gente não compreende, talvez, qual era o sofrimento que Zaqueu tinha. Porque Zaqueu ele era chamado publicano. O publicano, meu amado irmão, era aquela pessoa no meio do povo judeu que os oficiais da guarda romana escolhiam aquela pessoa para poder cobrar os impostos do povo. Mas qual era a tática ali do povo romano? A tática do povo romano era o seguinte: porque os judeus ali eram tão cobrados, os judeus ali eram tão massacrados, que eles não aceitavam que outro judeu participasse de qualquer ação romana. Aleluia. E com isso, os romanos entenderam: vamos colocar judeus para cobrar impostos, vamos pagar uma porcentagem a esse judeu, que os outros judeus vão deixar de falar de Roma e vão começar a cobrar do judeu, daquele que está cobrando imposto. É por isso que Zaqueu era odiado, era por isso que Zaqueu era chamado de ladrão, era por isso que Mateus era odiado, é por isso que ele também era odiado pelos judeus, porque eles trabalhavam direto para Roma, eles cobravam o imposto,
ele cobrava tudo aquilo que os romanos mandavam. E chegavam até ser violentos, porque os próprios guardas romanos mandavam que ele fosse assim. E aí Zaqueu ouve do Senhor. Ele ouve que nem o cego de Jericó, que ouviu alguém dizer que Jesus estaria passando naquele lugar. Mas ser de baixa estatura, como Zaqueu, era difícil ele se encontrar. Quantas das vezes, meus amados irmãos, nós nos sentimos pequeninos, nós nos sentimos o menor na igreja, nós nos sentimos o menor na casa de meu pai. Achamos que a gente não tem condições de pregar, que a gente não sabe cantar, que a gente não sabe orar, que a gente não sabe nem ler direito. Eu me acho tão pequeno diante do Senhor, que eu tenho até medo de falar para um irmão ou para outros meus projetos e as minhas ideias para o crescimento da obra, porque eu acredito que o irmão muitas das vezes não vai aceitar a minha ideia, porque talvez eu não seja uma pessoa letrada, porque talvez eu não seja uma pessoa do alto escalão eclesiástico. Mas Zaqueu, ele teve uma atitude. Diz a Bíblia Sagrada que ele não se importou com a multidão, ele não se importou com quem iria falar. Diz a Bíblia Sagrada que ele olha uma figueira brava. Uma figueira brava, meu amado irmão, era a pior figueira que existia, até para subir. Era a pior árvore que existia, mas ele não se importou. Ele subiu naquela árvore, por quê? Porque ele queria ver o Senhor. Aleluia. Ele queria ver o Senhor. Suba em cima desse seu orgulho e comece a olhar o Senhor. Comece a olhar o Senhor, porque Ele quer repousar na tua casa. Aleluia, Deus. No momento que você entender isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a prova é que quando o Senhor Jesus Cristo mesmo fala que há salvação nesta casa, mas qual foi a promessa e a atitude de Zaqueu? Eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tiver, e é por causa desta frase que muitos teólogos e estudiosos eles declaram que Zaqueu nunca tinha roubado ninguém, mas ele era acusado quando ele fala: se eu tiver roubado alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E é por isso que Zaqueu fala isso, porque Zaqueu sabia que talvez não fosse aparecer ninguém. Aleluia. Ele tinha sido roubado, mas se viesse, ele iria recompensado 4 vezes mais por causa das suas atitudes. Temos que ter atitude, meu amado irmão, aleluia, Jesus, de gritar no momento certo, de anunciar o Evangelho, ainda que ninguém te ouça, ainda que você pense que ninguém te ouve, mas grite e anuncie o Evangelho. Quando aleluia, você pensa que ninguém te vê, suba e olhe o Senhor, porque Ele tem algo para aleluia, fazer. Jesus. Glória. No livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 41, nós vemos acerca da história de um homem chamado Jairo, que também teve uma outra atitude. A atitude de implorar ao Senhor, a atitude de empurrar todo mundo que estiver ali no meio. Eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha vida. Josué no capítulo 24, ele é bem claro: a partir de agora, escolham quem vocês quiserem servir. Se vocês querem servir os deuses que serviram os vossos pais no deserto, pode escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolho que o Senhor habite na minha casa. Aleluia, Jesus. Eu escolho que o Senhor habite na minha casa. É Ele que vai habitar na minha casa. Aí eu vi aqui o testemunho da Patrícia, quando ela disse que ninguém mais quer vir para a igreja. Por quê? Porque está preso no celular, está preso numa televisão. Eu não quero fazer nenhum tipo de apologia contra o celular ou contra a televisão, porque realmente nós temos que usar as redes sociais, nós temos que usar os meios de comunicação. Mas você tem que entender o seguinte, que o meio de comunicação, as redes sociais, é para você encontrar com aquelas pessoas mais longe que não conhecem Jesus. Não é para crente ficar dentro de casa vendo o culto da televisão, sendo que ele mora 2 passos da igreja dele. O culto
Aleluia. Da casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Alegrei-me quando me disseram para vir, pois o meu prazer é estar diante do Senhor. O meu prazer é estar na sua casa de noite e de dia, diz o salmista. Aleluia. O meu prazer é meditar de dia e de noite na sua palavra. O meu prazer é fazer a obra do Senhor dentro da sua casa. Aleluia, Jesus. E Jairo, ele correu. Jairo não se importou, ele empurrou, ele não queria saber quem estivesse ali perto, ele queria que o Senhor, pelo amor de Deus, Jesus, vai, habita na minha casa. Aleluia, Jesus. O Senhor, ele quer habitar na tua casa, mas ele precisa que você dê permissão, ele precisa que você chame ele para morar dentro da sua casa. Mateus capítulo 8, versículo 8, ele fala de um certo centurião. E esse centurião, ele tem uma imagem, ele tem uma história tão bonita, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala, aleluia, que não existia em Israel uma fé tão forte e tão poderosa quanto daquele homem, daquele centurião. Glória a Deus. Que o seu servo doente, morrendo, ele vai chamar Jesus. E Jesus Cristo se levanta e fala para ele que ele iria. Não, Senhor. Não precisa, Senhor, tu ir na minha casa. Porque eu sou um oficial da guarda romana. Eu tenho muitas pessoas que estão à minha autoridade. Se eu disser para um, faz isso, ele faz. Se eu disser para um, vai até ali, ele vai. E é por isso que eu te falo, meu Deus. É por isso que eu te falo, Senhor, basta uma palavra tua, que eu sei que meu servo será curado. Basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, que eu sei que tu vai na minha frente. Aleluia. Basta uma palavra para que a maldição que está perturbando a tua vida, onde é o que tu conhece, para que o Senhor faça um milagre na vida dela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Basta uma palavra, basta você crer. Você consegue crer como esses homens creem. Você consegue crer como essas pessoas creram no Senhor. Basta uma palavra. Basta você crer numa palavra que Deus, ele vai fazer prodígios e maravilhas na tua vida. Aleluia, Jesus. No livro de Marcos, capítulo 2, versículo 4, ele fala do aleijado, de um certo aleijado. Só que esse aleijado, irmão Tito, ele tem uma característica diferente do aleijado que o Senhor falou aqui. Porque o Senhor anunciou aqui acerca do aleijado que estava ali à porta formosa. Só que esse aleijado da porta formosa, irmão Tito, ele era colocado todos os dias ali para um propósito, que era de mendigar. Observa que a pessoa que levava ele para lá, não levava ele para lá para participar da oração, não levava ele para lá para participar do sabá, levava ele para lá, não era para ele ser ungido pelo profeta, não, era colocado ali para mendigar. Alguém se aproveitava daquele aleijado, alguém levava ele ali para poder se aproveitar dele para um recurso financeiro. Porque tudo que ele ganhava, com certeza não ficava com ele, ficava com as pessoas que levavam ele para mendigar. Foi até então que o Senhor Jesus Cristo mandou 2 pessoas lá, e chegou lá e disse para eles, como o Senhor mesmo pregou aqui: crê, o que eu tenho, eu não tenho nada, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E nesta noite o Senhor está dizendo para ti: eu posso não ter prata, eu posso não ter ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda, e vai fazer a obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sai desta acomodação que você está e vá fazer a obra do Senhor. Está aí uma atitude muito bonita da irmã Rúfula, quando ela disse aqui que fazia dias que ela não vinha para a igreja, porque está morando muito longe daqui da congregação. Mas quando ela mesmo falou que quando o filho dela chegou lá, ela já estava arrumada. Aleluia. Para vir para a casa do Senhor. E se ela tivesse de repente
pessoas têm. Ah, se o meu filho vier, eu vou me... Ah, quando ele vir, eu me arrumo. Não, ela já estava na certeza da espera. Ele vai ter que aparecer. Na hora que ele vier, ele não vai ter mais desculpa. Ele vai me levar porque eu já estou arrumada para o encontro com o Pai. Aleluia. Eu já estou no encontro com o Pai. Tomar uma atitude. Irmã Patrícia contou aqui exatamente a mesma atitude. Ah, eu não queria mais pregar, mas o Senhor, Deus, se tu curar minha filha, se tu libertar minha família, eu vou pregar o teu evangelho e vou falar a verdade. E o Senhor aceitou o propósito das nossas irmãs. Aceitou e trouxeram elas, e hoje elas conseguem louvar o Senhor, pregar a palavra, dizer e bendizer o nome do Senhor, clamar e interceder por todos aqueles que necessitam da glória do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Só que o aleijado aqui, irmão Tito, era diferente, porque esse aleijado aqui diz a palavra do Senhor que nem sentar ele podia. Ele era aleijado de pernas, braços e corpo. E agora, como é que eu vou encontrar com o Senhor Jesus? E muita gente até pergunta, no momento em que este aleijado tiveram a ideia de subir em cima do telhado, e ali fazer um buraco naquele telhado, e ali descer aquele aleijado ali. E algumas pessoas falam o seguinte: ah, mas de quem é que foi a fé? A fé foi do aleijado ou a fé foi daqueles 4 homens que desceram ele? Eu não sei porque até hoje alguém faz uma pergunta dessa. Porque a Bíblia Sagrada ela é bem clara. Porque Jesus Cristo ele não perguntou para os 4 amigos que estavam no telhado. Jesus Cristo perguntou para o aleijado: o que é que tu queres? Senhor, eu quero andar. E Jesus Cristo então ele fala: vai, toma teu leito, levanta, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Aquele aleijado ele tinha tanta certeza do poder e da glória de Deus que ele pede para ser baixado ali, e através da sua fé ele recebeu a glória do Senhor. Aleluia. Foi a sua fé. Os amigos colocaram ele. Alguém pode orar por você, alguém pode clamar por você, você pode até pedir para alguém dizer: irmãos, ore por mim lá na oração do meio-dia, irmão, ore por mim na oração das 10 horas da noite. Mas o Senhor nesta noite está te falando que você só receberá o milagre através da tua fé, quando você começar também a ter uma atitude. Aleluia, Jesus. Tenha uma atitude diante de Deus. Mas de todas essas histórias, do cego, de Zaqueu, de Jairo, do centurião, do aleijado, tem um personagem no livro de Mateus capítulo 9, versículo 21, que tem uma história e tem uma atitude muito mais bonita de todos os homens. Aleluia, Jesus. Dentro daquilo que eu leio na palavra do Senhor, que é a mulher do fluxo de sangue. Aleluia, Jesus. Mateus 9, 21, ela fala que se somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Mas meu irmão, aonde é que está a atitude desta mulher? Porque o próprio Pedro fala para Jesus: Senhor, a multidão te aperta, a multidão está te espremendo, todo mundo está te tocando. E como é que o Senhor pode dizer: quem me tocou? Aleluia, Jesus. Mas a atitude daquela mulher, meu amado irmão, no que é que ela foi tão especial? Aquela mulher ela sofria por uma doença do fluxo de sangue. Ela fazia 12 anos que ela estava doente. Só que a história daquela mulher, ela ia muito além da doença dela. Algumas pessoas dizem que aquele fluxo de sangue foi referente a um parto mal sucedido. Outros dizem que era apenas uma hemorragia dada pela menstruação dela, que ela tinha aquilo ali por causa da menstruação, porque nós sabemos que o ciclo menstrual, no seu comum, assim dizem as mulheres, que são apenas 3 dias, que vem aquele sangue de
de uma forma maior. E depois do quarto dia já vai amenizando e vai até que termina. Só que daquela mulher uma coisa tão desnatural que ela passava até semanas sangrando e não entendia por quê. E naquele período, meu amado irmão, o ciclo menstrual da mulher era tratado como trapo de imundícies. É por isso que a Bíblia Sagrada ela chega a dizer que o homem sem Deus, o homem que não teme a Deus, ele é considerado como trapos de imundícies. É disso que ele está falando. Porque era uma coisa tão nojenta para os judeus que a mulher não podia tocar em nada. A mulher não podia fazer nada. Ela tinha que ficar completamente em quarentena. Ela tinha que ficar separada. A roupa dela tinha que ser até jogado fora, se manchasse além daquilo que era para acontecer. E aquela mulher passou por 12 anos neste sofrimento. Aleluia, Jesus. E diz a palavra que certas mulheres, quando passavam dessa forma, elas eram escorraçadas de dentro de casa. Ela era mandada embora e ela tinha a sua casa, o seu covil ali, no meio dos leprosos, no meio dos mendigos, porque ninguém podia tocar nela, porque se tocasse nela, ela seria impura. Agora imagina uma pessoa passar por toda essa enfermidade. Foi em todos os médicos, foi em todos os meios da medicina, gastou tudo que ela tinha, mas ela não encontrava a solução. Aleluia, Jesus. Mas um dia ela ouviu falar de um homem de Nazaré. Aleluia, Jesus. Ela ouviu falar de um homem de Nazaré que curava. Ela percebeu os sinais. Aleluia, Jesus. Ela percebeu os sinais que Jesus Cristo fazia. E ela entendeu que ele verdadeiramente era o Messias. Glória a Deus. Mas o ato da fé daquela mulher, meu amado irmão, por que ela disse então que ela só iria tocar nas vestes? É porque ela não podia se aproximar de Jesus. Ela não podia se aproximar daquela multidão. Se ela se aproximasse daquela multidão, ela seria apedrejada, porque ela não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocar nela. Aleluia, Jesus. Então ela começa a correr atrás do Senhor. E então ela vem com a frase Aleluia. mais bonita que alguém podia ter falado na Bíblia Sagrada. De testemunha pelo poder do nome do Senhor. Se eu sei que se pelo menos eu tocar nas suas vestes, eu sei que eu ficarei curada. Olha a atitude que não se preocupou com preconceito, não se preocupou com as pedradas que ela podia levar. Eu sei que se eu tocar, eu vou ser curado. E nesta noite você pode dizer que você vai tocar no manto do Senhor, você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Eu Deus. sei que se eu tocar, é por isso que o Senhor disse: quem me tocou? Ah, Senhor, mas como tu pode dizer quem te tocou? O povo te aperta, o povo está tocando em ti, o povo só falta rasgar a tua roupa. Eu sei que alguém me tocou, porque me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu a glória do Espírito Santo do Senhor para curar alguém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. E nesta noite, dentro do poder da palavra, qual é a atitude que você vai tomar? Aleluia, Jesus. Você vai gritar? Você vai subir? Você vai se jogar aos pés do Senhor como fez a de Jairo? Você vai gritar como fez o cego? Subir como fez Zaqueu? Vai se jogar como fez Jairo? Você vai rogar como fez ali o centurião? Você vai descer do telhado? Ou você vai tocar nas vestes do Senhor? Você vai tocar no Senhor Jesus Cristo? Será que você vai tocar no Senhor? Qual é a atitude que o Senhor está perguntando para ti nesta noite? Aleluia. Porque através das suas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluia, Jesus. Através das suas ações. Louvado Foi seja através o da nome de atitude do Senhor. Foi através da atitude. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
E esta mesma atitude o Senhor Jesus Cristo Ele quer falar para ti nesta noite, nesta oportunidade. Qual é a atitude que você vai ter? Qual é a atitude que o Senhor está te perguntando nesta noite? Ele quer que você tome uma atitude. E a primeira atitude que você tem que tomar é aceitar a Cristo Jesus como Salvador da sua vida. A primeira atitude que você tem que ter é entregar a tua vida ao Senhor. É entregar a sua vida a Ele, para que Ele transforme a tua Aleluia, casa. Jesus. Aleluia. E aí nesta noite o Senhor está te perguntando, meu jovem. Não foi à toa que hoje o Senhor chegou até aqui. Talvez você que também que está aí assistindo esta pregação no teu celular, na tua televisão, não foi à toa que você está enxergando e está vendo esta pregação. O Senhor quer que você tome uma atitude. E nesta noite Ele está te perguntando: você não quer tomar uma atitude hoje para o Senhor? Para que Ele transforme a tua vida, para que Ele possa trazer a paz ao seu coração, para que Ele possa libertá-lo do sofrimento mundano, para que Ele possa guiá-lo, para que o dia em que Ele vier buscar a sua igreja, você possa se encontrar digno de entrar e passar pelos portões celestiais e cantar no grande coral junto com o povo de Deus. Aleluia, Jesus. Nesta noite você não quer fazer, meu irmão, esta atitude de aceitar a Cristo Jesus como Salvador da sua vida e deixar que Ele possa transformá-lo. A oportunidade está aberta. Se o Senhor quiser vir aqui receber a oração da reconciliação, o Senhor nesta noite Ele quer fazer um milagre no seu coração. Meus amados, vamos todos ficar de pé em nome de Jesus.